Ei, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Chegamos aqui ao último encontro desse percurso desafiador que foi a leitura de O Som e a Fúria, né, conduzida aí pelo nosso querido William Johnson. Então, eu queria agradecer demais a participação dele e dizer, né, que em breve nós vamos anunciar a próxima leitura aí para vocês. Então, eu queria começar esse encontro, porque depois eu sei que, né, que a gente sai preocupado com a janta, então eu queria começar esse encontro lendo um textinho que eu rascunhei assim muito rápido aqui, mas para agradecer o Will por ter feito essa condução para nós. Então me perdoe, Will, pelas palavras, né? Meu Deus, imagina. Eu fiz. Vamos lá. O Will é uma daquelas pessoas que colocamos na categoria de nunca te vi, sempre te amei. Talvez seja por sua habilidade em recitar poesia com sotaque gostoso de João Cabral de Melo Neto. Ou quem sabe por ter o coração cravado nas Minas Gerais do grande Guimarães Rosa. Talvez seja porque compartilhamos a mesma tatuagem sem nunca ter combinado. De vez em quando, penso que vai dar certo aquele encontro para tomar um vinho barato à beira de um cais, ou nos esbarrar na Paulista para uma exposição qualquer. Será que ele virá ao Brasil para o show dos Irmãos de Santo Amaro? Sim, Will, amamos você porque você desenterra cada canção brasileira que dilacera a alma. Will é um desses presentes que encontramos no Clube de Adorim. Ele chegou até nós por meio de postagens nas redes sociais, ficou e se aconchegou. Agora não queremos mais largá-lo. Este texto, Will, é para agradecer por essa temporada no clube. Agradecer a você que, mesmo do outro lado do oceano, vivendo a sua vida de cientista e biólogo, nos desafiou com a leitura desse grande romance moderno. Obrigada, jamais nos esqueceremos. Gente, eu faço o que agora? Que coisa mais linda! Meu Deus, eu não tenho nem palavras, Karine, agora. Agora é com você. Coisa mais linda, gente. Eu que agradeço muito, Karine. Que isso, meu Deus. Eu agradeço muito. É muito importante, assim, encontrar pessoas que também veem a literatura como esse lugar, né? Que a gente corre, assim, lá ninguém não tem problema, não tem nada de ruim acontece. E tudo que acontece de ruim é tão bem escrito que fica bonito, né? Então, é muito bom tudo isso. Eu agradeço do fundo do coração. Estou muito feliz de ter participado mais uma vez aqui no clube. Obrigada. Já muito ansioso para a próxima. Bom, bora lá? Vamos começar, lá? então? Todo mundo aí no gatilho já, todo mundo... Quem mais não terminou? Tem mais alguém que não terminou o livro? Ou parou, faltou um pouquinho? E aí, Denis, onde que tu parou? O guerreiro foi até onde? Tá aqui, ó. Eu tô no capítulo que eu acho que é o que foi adicionado depois, né? Começa a contar a história deles ali, depois do que seria da Dilce. Mas tá no finalzinho já. Ele dá umas explicações assim, lológicas, não é possível que seja lológicas. Genealógicas, hereditárias, né? Que explicam aí. Então tem hora que fica cansativo, né? Mas me ajudou muito essa parte para poder entender primeiro aquela dinâmica de poder que a gente comentava muito, né? Porque ele explica quem são os avós daquela galera, quem é fulano primeiro, fulano segundo, vem toda a dinastia, né? Que nem os Buendia lá. E aí a gente também ganha um pouquinho mais de informação, porque a gente tem que lembrar que a gente passou um tempão sofrendo para saber o que era verdade, o que não era, quem era irmão, quem era pai, quem era filho. Então, agora, no penúltimo capítulo, Denis, ele tá fazendo isso e você parou de ler, cara? Não, é que não deu tempo mesmo, mas eu pretendo terminar. Continua, vai lá que vai dar bom. Ó,
Eu tô super atrasada, viu, gente? Vocês nem queiram saber em qual parte que eu Mas eu não ligo pra spoiler, podem ficar à vontade. Mas você está conosco no movimento Todo Mundo Odeia o Jason? Sim, com certeza. Ridículo querendo bater na irmã, filho da mãe. É o que... Nossa. O ranço já começou ali, você, gente. Eu fico com a sensação assim, bicho, imagina se isso fosse sabe, quando uma série de livros, tipo, fosse ter muito pano para essa história. Eu fiquei pensando, o que é que o Jason poderia fazer mais nessa, sabe? Cara, sabe, imagina o Jason hoje em dia, sabe, com o mundo do jeito que ele é hoje. Tipo, quem seria como seria essa pessoa como o Jason hoje? Tipo, eu acho que é muito instigante, né, pensar isso assim, tipo, olhar para não só para o Sonho e a Fúria, né? Se bem que o Sonho e a Fúria é um ótimo exemplo disso, porque são personagens completamente diferentes. Né? Então, acho que é importante assim dizer, será que eu tenho algum Jason na minha vida? Será que eu conheço alguém que é como a Dilce? Será que eu conheço alguém que trata fulano como, sei lá, como tratam o Bendy? Sabe? Será que eu já tratei alguém como o Bendy era tratado no começo do livro? Entendeu? Tipo, essas coisas assim, pô, são muito interessantes. Essas sacadas que ele faz, que o... Meu Deus, gente, esqueci o autor do livro, pelo amor de Deus. Fiquei com Guimarães Rosa na cabeça depois que Carlinhos falou. É o seu xará, William. O Willzinho. O Willzinho Faulkner, ele tem umas sacadas muito boas, assim, de sensações, aliás, de gestos que exprimem sensações ou coisas inanimadas para exprimir sensações. Lembram do começo do livro, quando o Bendy ficava o dia inteiro falando do fogo? Fogo é uma coisa inanimada. É uma coisa que não... É uma coisa que não há. Né? Então, assim, tem a água, né? Ele é fissurado pela água, pelo fogo, pelo frio, né? Ele fala muito do frio, pelo cheiro da irmã, ou seja, a partir de coisas que são tão abstratas, que são quase inexistentes, é que a gente conhece todo o pensamento do Bendy. Tá ligado? Por isso que o capítulo da Dilce, que a gente vai falar mais hoje, é muito interessante, porque ele é o primeiro capítulo que sai daquele núcleo, assim. Vocês já pararam para pensar que é o primeiro capítulo que a gente está lendo por alguém que não é um Compson? É a primeira vez que alguém está falando daquela casa. É como se a gente passasse 3 meses, né? Vamos considerar um capítulo por mês, aí 4, né? É como se a gente passasse 4 meses ouvindo histórias de alguém. Todo mundo chega a conta. Menina que tu não sabe, Tainá, fulana de tal, papapá, papapá. Aí depois de 4 meses você conhece fulana. E aí fala assim, sério? Quer dizer que era assim? Tá entendendo? Tipo, isso é muito espetacular. Tem uma parte que a Dilce, eu não lembro agora o tempo exato, mas eu acho que alguém marcou. Tem uma parte que a Dilce fala assim, eu vi o começo e vi o fim. Alguém marcou essa parte? Tem aí, Tainá? Nossa, Tainá salvou. Toda sua, a palavra. Vai falando aí que eu vou procurar aqui, calma. Esse trecho da Dilce já dá o tom inteiro do capítulo, né? Porque ela é a grande matriarca da família. Sem ela, aquilo ali não funcionaria. Vocês também têm essa ideia? Porque eu tenho a sensação de que nada ali funcionaria sem ela. Ela é que nem a Úrsula, né, Karina? Ela é como a Úrsula. Sem ela ali não dá para sustentar nada. Eu achei aqui, 295 a página. Quem achar, pode ler aí. O trecho todo, assim, parar, por favor. Só um minuto. Pode ler, é lindo assim. Mas é só essa parte mesmo, né? Eu vi o princípio e agora eu vejo o fim. Não preocupa não, disse Dilce. Essa aí é 200 e quanto? 295. Então é um pouquinho antes. É porque ela começa falando assim do... Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui em algum outro lugar. É o que eu li recente. Essa é a parte que ela tá... Outrora. Estou na 270. Tá. Página 270.
ela começa outrora, não sei o que, não sei o que, e ela discorre, é muito, muito bonito o que ela fala, assim, porque é muito triste, mas é de uma beleza, assim, esplendorosa. Se alguém puder ler esse trecho, por favor, é muito bonito. Ó, tem assim, ó. Outrora fora uma mulher graúda, mas agora seu escrito vinha à tona, frouxamente encoberto pela pele solta que se apertava novamente sobre a barriga quase hidrópica, como se músculo e tecido fossem a coragem ou resistência que os dias ou os anos haviam consumido até que só restasse o esqueleto indômito, como uma ruína ou um marco que se elevasse sobre as entranhas sonolentas e inatingíveis, e no alto de tudo o rosto desabado que dava a impressão de que os próprios ossos estavam fora da carne, emergindo do dia implacável e exprimindo ao mesmo tempo fatalismo e a decepção atônita de uma criança, até que ela se virou, voltou para dentro da casa e fechou a porta. Mas não fala dessa parte, Will. Qual? Dessa Essa parte do... que ela viu do... o princípio e viu. Não, são duas partes diferentes. Eu tava achando que era tudo junto, mas não. 295, essa eu vi o começo e vi o fim, né? E 270, essa que você leu agora. Então, isso do começo e do ver o fim fica evidente ali naquela cena do culto. Eu não sei se vocês já viram, mas tem o filme do Sonha Fúria. E é bem, bem mais ou menos, assim. Mas depois que eu terminei de ler, eu fui assistir para poder ver a cara do povo, né? A cara do povo, como se o Faulkner tivesse plena consciência disso, né? Mas enfim. E aí tem a cena do culto da igreja. E eu fiquei assistindo aquilo, esperando que passasse, assim, mas não passa nada, assim, do que é a cena da igreja, né? Tipo, o movimento pentecostal naquela época estava começando a... Era uma coisa muito, muito espalhada, assim, por aquele pensamento conservador americano. Então a gente tinha um protestantismo, né, em escala elevada, assim, naquela região, até hoje ainda é assim, né? Então essa cena é muito importante, né? Porque a partir meio que lá da pregação, da ministração lá do pastor, ela tem um insight, ela tem o que a Adélia Prado, né, Karina, chamaria de uma epifania, uma experiência poética, onde a partir daquelas palavras, né, mais uma vez, aquela coisa de tipo sentimentos, pensamentos, refletindo em atitudes ou palavras, que é como o livro inteiro vem, mas agora com a Dilsey caindo naquela realidade. Enquanto que todo mundo veio todos os capítulos maltratando a Dilsey, falando mal de tudo que ela faz, assim, maltratando ela e tudo mais, maltratando a Cady, maltratando o Bendy, só que assim, guiando-se por pensamentos de ilusão, como por exemplo o Bendy, o fogo, o cheiro da irmã, o Jason, aquela mágoa que ele tem, que ele cria por conta de que ele não foi para a faculdade, mas o irmão dele foi. E aí o Quentin, com aquele problemática dele com o tempo, acaba se matando, tem toda aquela questão ou seja, todo mundo vive com os seus problemas em relação às suas ideias, aos seus medos, aquilo que vem de fora e me atinge no de dentro, né? No caso do capítulo da Dilsey, é quase o contrário. É como se ela visse fora a partir de dentro. Ela se enxerga dessa forma. Ela fala, eu vi o começo e eu vi o fim. Porque ela está naquela família, de fato, a todo tempo. Ela criou todas aquelas crianças. Né? Ela entrou naquela família quando aquela família provavelmente apagava, o ato falho, né? A obrigava a trabalhar de uma forma extremamente violenta, né? Porque a gente sabe que, muito infelizmente, as mulheres que eram escravizadas, elas ficavam, entre as aspas da época, né, inválidas muito antes dos homens, por milhões de fatores, e ela, a partir dessa reflexão, é quase que é quase que como a Dilsey se descobre naquele momento. Sabe, ela fala, é como se ela tivesse passado por uma experiência, né? Ela pensou assim, tipo, o que é que eu tô fazendo, né? Tipo, o que é que aconteceu na minha vida? Agora eu tô aqui criando meus netos. É como se um dia ela tivesse sentado na feira de casa com a cadeira de balanço, assim, e aí fosse, sabe, tá refletindo ali sobre a vida, vai num culto e acontece aquilo. E se você parar pra pensar, enquanto que as outras narrativas é sempre aquela coisa,
um se mata, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. A narrativa da Dilce, vocês percebem que o final do livro é tudo menos som e menos fúria. O livro termina assim, ó. Você vê e fala assim, eita, foi. Parece uma injeção, né, pra criança. Fala assim, não, é uma picadinha. Você fala, você nem vai sentir. Eu terminei as 2 vezes com essa mesma sensação. A gente vem num ritmo muito, mas no final ele vai acalmando, assim, parece que parece que ele vai dando espaço, né, pra gente arrumar as coisas, assim, né, pra gente, sei lá, pensar o que é que... E aí, leu um monte de página, um monte de coisa, e aí, deu em quê? Né, tipo, obviamente não levando naquele sentido de que a literatura tem que ter uma utilidade, né? Ninguém lê para alguma coisa, a gente lê para ler. A arte não tem objetivo, né? A Adélia Prato fala disso, né? A arte serve para quê? A arte não serve para nada. E ao mesmo tempo, sem arte não dá para fazer nada também, né? Então é o grande paradoxo da contemplação, né? Que a Dilce fala muito bem sobre isso, assim, nesse... Fala não, né? Ela acaba ilustrando muito bem isso nessa cena do culto. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, dessa travessia que fizemos. Dessa vez não foi pelo sertão, não foi pelas veredas, foi provavelmente por uma plantação de milho no sul dos Estados Unidos. Quero saber de vocês o que é que vocês acharam, né? Qual foi se teve alguma coisa assim no final que bateu assim, o que é que foi? Conta aí, quero ouvir vocês. Queria fazer uma observação ouvindo você falar, porque eu não li o último capítulo ainda, mas vou ler. Lembra muito o livro A Cor Púrpura, sobre o trabalho, né, de mulheres pretas que cuidam de um lar que não é dela, e a vida vai passando, e ela vai sendo coadjuvante, né, dessas pessoas que ela está cuidando. Então, ouvindo você, eu falo assim, gente, que livro que eu acabei de ler, que não foi dos clubes, que eu vi uma personagem muito parecida com isso que você relatou. E o Quentin que se matou, né? Ele, quando eu li o capítulo, assim, gente, o fim acaba assim, né? O final do capítulo dele. Aí eu entendi assim, gente, se matou, o que aconteceu? Porque são personagens que emendam uma fala na outra e não tem parágrafo direito. É uma confusão tão grande, assim, gente, ele se matou mesmo. Aí no próximo, que é o filho da mãe lá, ridículo, que é batendo a irmã, Jason, né? Assim, aí ele começa a falar outras coisas que não tem continuidade. Então, assim, depois que você vai pegar os restos do que aconteceu na história anterior, porque uma coisa não conecta na outra. Agora, com a Tairá não tá entendendo nada, assim. Não é pra entender, é só pra sentir, porque é uma coisa que é muito complexo e muito bonito também, o jeito que ele escreve, cada personagem é muito autêntico. Mas é uma coisa realmente que você vai entender depois. Quem é ansioso e quer o negócio mastigado e as respostas fica sofrendo com esse livro. Esse livro é um negócio assim, tem que decantar, tem que deixar decantar. Não é aquele negócio que, tipo, terminou de ler e fala assim, meu Deus, que negócio espetacular, vou mandar para todo mundo, não sei o que. Não, é um negócio que termina de ler e fica quietinho, assim. Passa uma semana, aí depois você manda um e-mail, um WhatsApp pra Karina e diz que tem que ler o livro no clube de leitura. Que foi o que eu fiz. Sim, é porque assim, eu comecei a ler com 15 anos em livros da Jane Austen, que era uma escrita mais culta. Quando a minha amiga me falou que o Sol e a Fúria era difícil de ler, eu falei, nossa, será que ela tá falando de uma escrita mais culta, né? Mais cheia de flu-flu? Mas não, é porque é uma escrita básica e até muitas horas simples, né, com pessoas pobres falando. É uma coisa que é uma coisa muito emendada na outra, não é a palavra que é difícil, sim a continuidade, igual o Grande Sertão Veredas também, né? Então são coisas que realmente, sem você para clarear, seria muito difícil entender, porque é um personagem chamando outro de outro, apelido de outro e nomes muito confusos. Aí não sei quem, eu sei que foi a Zélia, que fez um resuminho do que é um para outro. Assim, nossa, eu nem vou fazer isso, que eu acho que vou ficar mais confuso. Deixa eu ler para eu chegar em algum lugar, para ter esse respiro que você já tinha dado spoiler que ia acontecer, né? Um capítulo que ia ser fluido, que ia desvendar toda essa confusão dos outros personagens. Sim. Tu já leu 100 Anos de Solidão, Jéssica?
Está na minha lista, porque eu li o livro do Selton Mello, ele fala super bem. E acho que vocês também falaram aqui. Aí eu quero ler também. Se falar mal, Karina, dizem que dá problema. É Não, assim mas eu estou mesmo. muito curiosa para ler. Leia que a gente... Ai, aquilo ali é bom demais. Fala, Débora. Oi, gente. Eu tô... Assim, eu já tinha lido Já terminei. Eu tinha lido o 2º e o 3º capítulo para o outro encontro, mas acabou que eu não consegui participar. E, assim, queria fazer uma pequena consideração sobre os capítulos que já foram discutidos e sobre o livro no geral, assim. Sobre o do Jason, nossa, o Jason é uma pessoa horrível, né, escrota, não tem boas qualidades para descrever ele, mas assim, não querendo justificar o injustificável, só que assim, aquele meme, né, a gente tem que ver o passado do vilão, né, e o Jason ali é um dos filhos que ele simplesmente ficou, né, ele, por mais que ele tenha a mãe dele tenha um amor muito grande por ele, tem um afeto maior com ele do que com os outros, ele não tem uma atenção como os outros têm, né? Então, o Benji, ele tem uma atenção da casa em si, né, por ser deficiente, né, então tem toda uma rotina de cuidados diferente com ele e tal. A Cassie ali, né, com aqueles conflitos ali amorosos dela, né, ela sempre, né, foi a única menina da casa, então ela tinha certos privilégios também por ser a mulher, né, embora ela também seja bem problemática em toda a situação familiar, ela tinha uma personalidade que ela não se importava muito com as coisas. E vem, né, o Quentin que foi para a faculdade, né, foi o único filho que foi para a faculdade. Pelo capítulo dele você percebe uma ligação muito forte dele com o pai, então você vê que ele tem uma boa relação com o pai, que não mostra isso com os outros, né. E aí sobra o Jason, que sobra naquela família toda complicada, cheia de problemas, meio que assumindo como o homem da casa ali, né. Então eu acho que assim, não que isso justifique o comportamento dele em várias, né, situações, mas eu acho que ele é muito rancoroso por tudo isso, né? Então, em vários momentos ele traz essa questão dele não ter conseguido um emprego, né? Da irmã dele lá ter roubado o emprego. Não dá para entender muito bem o que ele quer dizer com isso. É porque... desculpa. Mas, assim, você vê que ele tem um rancor muito grande com tudo, né? Ele tem um rancor dela por causa desse emprego, por conta dela ter tido a filha, por ela ter sido promíscua, do Quentin ter ido para a faculdade, se matado. Então, é um rancor muito grande, né? E num panorama geral, assim, do livro, desde o começo, eu acho que obras são incomparáveis, mas não tem como a gente não perceber traços semelhantes. O Sonho e a Fúria eu achei muito similar, assim, nesse contexto de polêmicas familiares com o Morro dos Ventos Uivantes. Então, né, essa família toda desestruturada, toda, né, bagunçada, e ninguém conversa direito, tem problemas ali que jogam para baixo do tapete. Então, né, me lembrou muito em todo momento, todos os capítulos, assim, me lembrou do Morro dos Ventos Uivantes. O livro, assim, achei sensacional, né, por completo. Acho que não é um livro de se ler uma vez só. Acho que é um livro que de vez em quando tem que revisitar para a gente entender coisas que não ficaram claras, ou entender, analisar de outro ponto de vista, né, com outra experiência. Então, assim, para mim, nossa, nota 10 de 10. Que delícia de ouvir. No caso, foi a primeira vez que você leu, você não tinha lido ainda. Sim, não tinha lido ainda. Olha aí, que bom, muito bom. E muito bom ouvir você falar, assim, né? É muito sensível da sua parte mesmo, trazer essa questão do Jason. É aquele clássico caso, né? De, tipo, eu aprendi apanhando, então eu vou ensinar batendo. Porque é muito cedo que o Jason estabelece que o inimigo, o problema da vida dele é a Cady, é o Benji e tudo isso, entende? É muito cedo que ele percebe isso. Então ele constrói o próprio inimigo dele o tempo inteiro. E utiliza disso que a Débora fala, de ter sido excluído, não excluído, mas assim, escanteado, não ter recebido tanta atenção, embora que a atenção dos pais ninguém tinha.
né? Assim, de cuidado ali. Quem dava comida para essas crianças era a Dilce, quem dava banho nessas crianças era a Dilce. Pai e mãe ali não fazia nada. Então, assim, atenção de pai e mãe ninguém teve. Mas, de fato, o Jason, ele era uma pessoa, um dos mais solitários ali, por questão de não ter ninguém. Porque o Quentin, ele era mais solitário, mas ele era mais... Porque ele já era mais introspectivo, né? Então, mesmo se tivesse ali uma galera atrás do Quentin, eu não acho que seria a vibe dele, né? Mas, Karina, já te passa aquelas que fica fazendo isso com a Karina. Só para eu terminar, para eu ver se alguém lembra melhor do que eu, o final que o Jason tem, gente. Quando ele fala do emprego, é porque a Cad tava com o cara do circo e depois ficou namorando com outro cara. E esse cara era dono de terras, era dono de não sei o quê, e prometeu emprego pro Jason. Só que aí ela terminou com esse cara. Então, assim, aí mais um tijolo no Power Ranger que o Jason cria, né, chamado inimigo dele, e atribui isso, né, porque pra ele, nossa, a Cad terminou com aquele cara, então não vou ter mais aquele emprego. Né, porque é óbvio que ele não vai na porta da... o Jason não vai abrir o LinkedIn pra procurar uma vaga, né, ele quer dinheiro fácil. Ele só sabe fazer isso, né. Vamos lá, deixa eu ler aqui. O fato do Jason ser mais introspectivo me parece exacerbar a necessidade de atacar para se proteger de algo que ele mesmo projeta em relação a inimigos de sua vida. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Tipo, ele cria, ele escolhe. É o inimigo que ele criou. Que ele criou. Porque ele poderia ter não assumido aquele papel, porque fica parecendo que todas essas escolhas são conscientes, e a gente sabe que nem todas são. Embora a peneira da moral ainda deva se mantida sobre isso, né? Mas nem tudo é consciente. Então, os outros personagens não estipulam essa ideia muito em pessoas, não é como o Jason faz. O Jason, ele realmente odeia a irmã dele, gente. De graça, a menina não fez nada pra ele. Tá ligado? Ele odeia a menina, ele detesta a menina, ele detesta a sobrinha. Ele faz uma vida da menina um inferno. Como ela tá separada, a Kelly tá separada da mãe da Quentin. Tudo bem, né? Agora já todo mundo já tá entendendo o que eu tô falando. A Quentin e a sobrinha, né? Como a Kelly tá separada do pai dele, e os pais do Jason, do Benji e da Kelly, estão todo mundo brigado, aquilo ali. Vocês percebem, vocês lembram da negociação que o Jason faz com a Kelly para poder a Cad ver a filha? Gente, ele pega dinheiro dela, pô. E ele guarda esse dinheiro e mantém aquilo numa caixa, num pote lá, não sei o que, não sei o que. Ele acha que tinha não sei quanto, acaba que tinha muito mais. E se alguém tiver aí marcado, pode ler também. É a Quentin que joga uma pedra na janela, entra no quarto dele, rouba esse dinheiro e foge. Cara, é a morte para o Jason uma coisa dessa. É a morte, tipo, passaram a perna assim, bonito nele. Não passaram a perna, né? Porque vocês estão entendendo, tipo, a vingança veio assim, gostosa para ele. Porque era tudo que ele mais queria, essa questão do dinheiro e não sei o quê, não sei o quê. Se a gente for parar para pensar que no final da narrativa, os pais dessas pessoas provavelmente já estão bem mais velhas, essas pessoas vão morrer, entendeu? Então, assim, se o livro tivesse continuado mais alguns anos, imaginem como seria a negociação das terras dessa família. E ele sente vergonha por isso e não admite que foi roubado. Sim, total. Por uma menina, por uma mulher, pela sobrinha dele, ele jamais vai fazer uma coisa dessa. Jamais. Tô vendo que Kelly apareceu. Um beijo, amiga. Te amo. Karina, vou deixar você falar agora. Meu Deus, esqueci de você, Karina. Roubado, entre aspas, né? Porque era o dinheiro que a mãe mandava, né? Ela pegou o que lhe é de direito. De direito. E nem era uma vergonha de não admitir que ele tinha sido roubado pela menina, mas que ele teria que admitir da onde que veio aquele dinheiro. Porque se ele falasse, alguém... exatamente. Tipo, isso é o melhor. Porque ele se engaja com o próprio veneno, né? Se engaja com o próprio veneno. É realmente... É uma cena
Boa essa daí. Que mais, gente? Que mais? Deixa eu fazer os comentários que eu separei aqui. Vai. Então, eu estava atrasada, né, no nosso último encontro. Então, vou voltar um pouquinho de coisas que me chamaram a atenção. Gente, o final do capítulo do Quentin, eu achei maravilhoso. Ele fica naqueles conflitos, parece que mistura, né, uma memória, como se fosse um diálogo com o pai. Sim. E aí ele fica naquele conflito e depois ele vai lá, né, se veste, aí esquece de escovar dente, aí tem que escovar dente. E termina, e eu achei assim fabuloso o final. Eu não sei se é porque eu já estava porque eu tive a impressão do Denis, assim, na leitura do capítulo, que eu lembro que o Denis falou assim, nossa, não atinei muito que ele se matou, né? Mas como eu já fui para a leitura já sabendo, eu acho que eu já fiquei imaginando a cena mesmo dele preparando para o ato, né? E aí fez muito sentido esse capítulo dele, fez muito sentido aquela capa que a gente ficou comentando sobre a sombra, né? Em vários momentos desse capítulo, ele fica falando da sombra dele, procurando a sombra, vendo a sombra. E aí eu senti mesmo bem metafórico mesmo, né? Ele começa o capítulo falando da sombra, né? Da sombra. Então, eu achei bem metafórico mesmo essa sombra que ela te persegue, né? E você não consegue se desvencilhar dela. E aí, pessoal, o Jason, deixa eu explicar, né? Eu achei ele um grande personagem. Achei ele, nossa, um excelente vilão, assim. Ele é cínico. Gente, a cena da carta, que a Quente vê a carta e ele fica assim, vou te dar 10. Aí ela fala assim, mas é meu, mas quanto que tem aí? E ele fica assim, não, mas você não merece. Gente, dá vontade de tomar a carta da mão dele, dá pra menina que é dela. Eu achei ele cínico, assim, achei um grande personagem, sabe? E depois eu fui ver uma aula lá da... Ai, agora já me perdi. Mas tá lá no YouTube. Da Ana Maria, professora da FEFELESTE? Isso. Vocês assistiram essa aula? Achei muito legal. E aí ela estava falando que o Faulkner, ele mapeou a região que ele morava. Vocês viram isso? Quem assistiu a aula, ela explica isso. Ele mapeou a região que ele morava para ver o número de negros que tinham, né? Vamos pensar o período do Faulkner, né? A gente não tinha aí esses dados compartilhados. Agora, hoje a gente acessa qualquer documento, né? E você vê ali dados do IBGE, por exemplo, aqui no Brasil e tudo mais. Agora, imagina isso na época dele, né? E aí ele mapeou quantos negros tinham, quantos brancos tinham, para criar esse mundo, mas é um mundo que, né, uma criação que está muito dentro de uma realidade que ele via ali no sul dos Estados Unidos, né? E aí eu achei isso fabuloso. Por quê? Porque como que cada personagem, a gente chama de personagem tipo, né? Cada personagem ali representa um grupo social que a gente tinha na época e que tem ainda hoje, né? E aí, pessoal, eu fiquei pensando nessa coisa do racismo e tudo mais, né? Como que no meio de tanto assim, daquele jovem Quentin, com aquele conflito todo que ele estava vivendo, aquela mãe, né, que é uma coitada, aquele irmão maldoso, vem aquela pessoa boa, que é a Dulce, né? Que é uma pessoa boa, é uma pessoa que ela preocupa com a Quente, ela preocupa com o Benji, ela preocupa com... E aí eu achei lindo. E eu gosto muito de escafunchar a vida do povo, né? Aí eu fui ler o discurso do William Faulkner no Nobel. Vocês viram o discurso dele? Gente, deixa eu só encerrar minha fala com um trechinho do discurso dele. Olha aqui, ó, depois eu mando para vocês.
Ele vai falando muito do trabalho do poeta, né? Do escritor, o que o escritor tudo mais tem que fazer. Olha esse final. Até que reaprenda essas coisas, ele, né, o escritor, o poeta, ele irá escrever como se compartisse e observasse o fim do homem. Eu me recuso a aceitar o fim do homem. É bastante cômodo dizer que o homem é imortal simplesmente porque ele irá subsistir. Que quando o último tilintar do destino tiver soado e se esvaecido da última rocha, inútil suspensa estática no último vermelho e moribundo entardecer, que mesmo então haverá ainda mais um som, sua fraca e inexaurível voz ainda a falar. Eu me recuso a aceitar isso. Creio que o homem não irá meramente perdurar. Ele triunfará. Ele é imortal. Não porque dentre as criaturas tem ele uma voz inexaurível, mas porque ele tem uma alma, um espírito capaz de compaixão e sacrifício e resistência. O dever do poeta, do escritor, é escrever sobre essas coisas. Olha como que parece que aqui ele está falando da família, né? A alma de compaixão, de sacrifício e resistência. Olha a Dilce aí, né? Aí ele vai dizer, o dever do poeta, do escritor, é escrever sobre essas coisas. É seu privilégio ajudar o homem a resistir erguendo seu coração, recordando-o a coragem e honra e esperança, e orgulho e compaixão e piedade e sacrifício que tem sido a glória do seu passado. A voz do poeta necessita ser não meramente o registro e testemunho do homem. Ela pode ser uma das suas escolas, o pilar para ajudá-lo a subsistir e prevalecer, né? Eu achei muito lindo, né? Esse homem, esse escritor, que ele prevalece pela literatura, né? E a gente está aqui quanto tempo depois falando do Faulkner, né? Porque ele não morreu. E aí eu fiquei pensando, né? Como que se efetivou esse texto dele, porque a gente está aqui e a arte faz isso, né? Ela cria essa coisa que perdura, né? Lindo demais, Karina. Manda lá no grupo. Mantém aí que a Tainá, acho que ela. Tainá, no outro encontro, falou muito do texto do Sartre. Eu lembro que o texto do Sartre tem uma parte. Deixa compartilhado, Karina. Deixa compartilhado. Desculpa. Tainá, lembra para mim, por favor, qual é a parte do texto do Sartre que ele fala: o homem não é o resultado das suas não sei o que, mas não sei o que. A referência do Will é melhor. Calma. É o nordestino, é o negócio lá, o negócio. O homem não é o resultado. Lindo mesmo o texto do Sartre, né, gente? Que coisa aquele texto, né, Karina? Que coisa. Cara, aquele texto, aquela ideia do 374, Tainá, é o parágrafo, é a desgraça do homem é ser temporal. O homem não é, de modo algum, somatório do que ele tem? Seria isso? Isso. Lê esse trecho todo. O homem não é, de modo algum, o somatório do que ele tem, mas a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter. E se assim nos banharmos no futuro, não se atenuaria a brutalidade disforme do presente? O acontecimento não salta sobre nós como um ladrão porque ele é, por natureza, um tendo sido futuro. E uma vez que o próprio passado explica a si mesmo, não será tarefa do historiador procurar seu futuro? Presinto que Faulkner não tenha explicitado, a princípio, a absurdidade que ele encontra na vida humana. Não é que ela não seja absurda. Existe, porém, outra absurdidade. Aí vê. Imagina que esse texto continuasse e ele vem para o texto do discurso que a Karina mostrou. E eu me recuso a aceitar o fim do homem. É bastante cômodo dizer que o homem é imortal simplesmente porque ele irá subsistir. Que quando o último tilintar do destino tiver soado e se esvaecido da última rocha inútil suspensa estática no último vermelho e moribundo entardecer. Ou seja, ele também não quer que o homem meramente viva. Ele também não quer que seja uma coisa por viver. Né? Tipo, o Faulkner fala isso, que a literatura tem que ser isso, que é o dever do poeta fazer isso. E
no livro, no texto do Sartre, tem a mesma ideia, né? De tipo, esse tempo ele tem que ser vivido com pleno respeito. Entende? Tá muito abstrata a ideia, mas assim. Tem, Vai. tem uma passagem de Clarice Lispector que me lembrou muito quando eu estava pensando sobre essa passagem e o livro, assim. E aí ela fala muito isso, assim. É de A Hora da Estrela. Vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. Lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo. Todo mundo concorda comigo que, de fato, como eu falei no primeiro encontro, a gente lê um livro sobre o tempo. Sobre a navalha do ponteiro dos relógios, né? Como que o tempo é uma coisa assim... Ao mesmo tempo que a gente tem que ter aquela prudência, né? De saber que o tempo não resolve tudo. Mas, assim, resolve muita coisa, hein? Resolve muita coisa. Que ensina tanta coisa, né? Veja, a Dilce, quantos anos essa mulher viveu sem saber, sem talvez ter noção do que foi que ela viveu, do que ela... Eu não tô superestimando a autocrítica e a autopercepção, tanto de indivíduo quanto assim, na sociedade que a Dilce tenha, não. Mas eu falo por uma questão de acreditar mesmo. As pessoas na época da escravidão, e até hoje, né, gente? Elas realmente acreditavam naquilo. Elas acreditavam que, deixa ele lá no sol mesmo, olha a cor dele, ele já está acostumado. As pessoas acreditavam nisso. Né? As pessoas acreditavam que a mulher tinha que estar em casa mesmo, na cozinha, porque o marido tem que sair de casa para trabalhar, para sustentar a família. E até hoje, muita gente acredita nisso. Então, assim, a arte dela mostra muito como que as garras do tempo, né, atuam sobre essas mudanças, assim, né? Eu acho maravilhoso. Eu acho que muita gente levantou a mão e a gente ficou aqui divagando. Tem a Débora, tem a Jéssica. Vai, Débora. Acho que a Jéssica está na minha frente. Mas eu já falei, pode falar. Eu quero falar mais, mas eu já falei uma vez, eu espero. Eu tenho só uma dúvida, tirando toda essa discussão abstrata e uma viajada no enredo agora. Eu fiquei com uma dúvida sobre... Agora eu esqueci o nome dele, o neto da Dilce, né? O mais novo lá dos meninos, né? Acho que o TP é o mais velho, o outro. Tem TP, tem o Verge e tem o Luster. O Cluster. O Luster, no capítulo da Dilce, toda hora ele foge pro porão. E eu fiquei encucada com isso, do que ele vai fazer no porão. E não dá eu achei que ele estava aprontando alguma coisa, ou ele estava fazendo alguma coisa pro Jason, mas não fala. E eu fiquei com essa dúvida. Alguém entendeu o que ele... Ô, Débora, o que eu entendi dele ir pro porão, porque assim, ele leva, né, o Benji, ele fala assim, ela fez assim, eu só preciso bater com mais força. É porque ele viu, na verdade, a Quentin roubando o tio, né, abrindo não lembro se era uma caixa, o que era do tio. Então, assim, na verdade, aquilo ali, para mim, foi... ele tinha a resposta do que tinha acontecido, né? Porque ele sabia que ela tinha entrado no quarto, ela tinha quebrado a janela, e aí parece que ele tenta, em alguma coisa do porão, quebrar do jeito que ela fez, que ele fala assim, só preciso de mais força, igual ela teve, enfim. Não, beleza, esclarecido. Gente, eu não fazia ideia dessa cena, de que algum neto da Dilce tinha visto ela quebrando a janela. Eu não peguei isso nenhuma vez que eu li isso. Eu não sabia disso, Zélia. Eu não sabia que ele já sabia. Ele não fala nada sobre isso. Tipo... Não, é porque a Dilce, quando ela pergunta pra ele, né, o que você tá fazendo aí no porão? Porque ele vai várias vezes ao porão e leva o Benji com ele, né? Porque ele tava cuidando do Benji, enfim. E aí então, no último capítulo, tem isso, a Dilce vendo
ele fala, ela quebrou assim, era assim, não sei o quê. E eu não lembro agora, gente, tem um tempo assim que eu li esse último capítulo, mas eu não lembro se ele chega a revelar pra Dilce que ele tinha visto ela quebrar a janela, que ele tinha visto ela entrar, mas assim, eu lembro que pela narração lá, o que eu tinha entendido foi isso. Ele presenciou, então o que ele estava tentando fazer no porão era mostrar pro Benji, assim, como se fosse, nossa, olha o que ela fez, e eu posso conseguir também, não sei o quê, enfim. E assim, eu sabia que não era algo assim à toa, despercebível, porque desde o início mostra ele fugindo para o porão. Ela corre atrás dele, fala: você tem que me ajudar, você tem que fazer isso, eu te pedi para você fazer aquilo, e agora eu tô tomando xingo porque você não foi lá acordar o Bendy. Aí ele foge de novo pro porão. Eu falei assim, gente, mas que raios esse menino tá fazendo no porão? E aí eu não consegui entender o porquê que ele estava indo lá. Eu falei, mas tem alguma coisa, esse negócio não tá à toa, ele não tá indo no porão à toa. Mas agora esclareceu. Nossa, muito bom isso. Que coisa, eu não fazia ideia disso. Muito bom. Obrigado, Gi. Isso é muito bom, é a melhor parte. Tem Eu mais queria alguém também? comentar do começo do capítulo do Quentin, que se mata, né, tadinho? A parte que eu até grifei, que ele fala sobre o tempo, o relógio, né? Que ele fala assim, que o pai dele deu o relógio. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento, de vez em quando, e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, e a vitória é uma ilusão de filósofos e nesses. Inécios. O que é Nécios? Inécios é que não se move, é uma coisa que tá inércia, tá na inércia. Então, e fala muito realmente essa parte do tempo, eu achei super bonito, assim, que você não tem que conquistar, né? E eu acho que o sofrimento do Quentin era muito assim, buscando algo, o sofrimento por amar muito a irmã, e ele estava realmente numa loucura, né? Então, por isso que teve o fim que teve. Ele é o único que vai para a faculdade, né? O Quentin, ele recebe, ele basicamente ouve do pai, tipo, cara, salve essa família. O Quentin é o mais velho, ele vai para a faculdade, ele, sabe, o pai, a mãe vem, olha, tentem pegar por esse lado, né? Como foi a Débora que levantou o ponto do Jason. Vamos tentar pegar por esse lado, né? Tipo, o Quentin é o único que recebe essa oportunidade. Imagina essa pressão, né? Tipo, ele vê que, meu Deus, vender. Não que ele esperasse muito de ética e moral da família dele, né? Mas assim, vamos tentar pensar de uma forma melhor. Poxa, venderam o terreno, né? Tipo, pegaram o dinheiro de não sei o quê, que era do Bend, para eu estar aqui estudando e tudo mais. Percebe? Qualquer pessoa minimamente sensata teria essa noção. Poxa, e tudo. Só que isso é tão pesado para ele que não é um motivo de orgulho, assim, tipo, nossa, que legal que eu tô tendo a oportunidade de estar estudando em Harvard. Muito legal estudar em Harvard. Assim como em qualquer outro lugar. Beleza. Só que para ele isso chegava de uma outra forma, né, Jéssica? Ele tinha que resolver o problema da família, que era a decadência. Que é o pai, a mãe, meu Deus. Entendeu? Então, ele tinha uma pressão muito grande. O maior inimigo do Quentin era ele mesmo. Era o que ele poderia ser. O que as pessoas esperavam que o Quentin fosse, essa pessoa, essa figura, é essa figura que é o grande inimigo do Quentin. Foi essa figura que matou o Quentin. Era a distância entre o que ele era e o que ele percebia, que as pessoas esperavam que ele fosse, era tamanha que isso colocava ele num lugar de extremo sofrimento. É que nem assim, né? Tipo, e por isso ele se sentia perdido. Por exemplo, tô aqui, somos vizinhos, não, vizinhos não, de cidade longe. Por exemplo, tô aqui onde eu tô agora. Tô aqui em Wilhelmshaven. E aí eu convido vocês para vir aqui tomar um café comigo. E aí vocês ligam para mim, falam assim, Will, cheguei, mas eu tô perdido. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o quê? Você tá onde, Jéssica? Tu tá onde, Denis? Não é? Ou seja, o primeiro passo para você, a primeira resposta, né, assim, para quando a gente se sente perdido é essa questão de saber onde a gente está, para poder a gente ter um ponto, um lugar para ir, entendeu? Tipo, uma referência, alguma coisa, tipo, não tem como sair de um lugar sem ter uma direção.
né? Tipo, quem for físico aí tem a frase bonitinha, né? 2 pontos, não sei o que, eu não faço a menor ideia do que eu tô falando, mas vocês entenderam. Então, assim, quanto maior essa distância, depende de como você interpreta. Você pode interpretar como, nossa, vamos lá, né? Vou usar o tempo, né? Que é o que o Quentin poderia ter feito. Mas, infelizmente, foi um jovem que tirou a própria vida. Entende? Ele até quebra o relógio, na verdade, né? O grande inimigo dele é o tempo. O inimigo dele é o tempo. Uma observação interessante a respeito do capítulo dele é que a única linha do tempo no presente é ele se arrumando para ir suicidar. O restante das coisas são todas do passado. Então, você vê que até aquele momento que ele encontra a garotinha e depois, logo depois, ele arruma uma briga com um dos colegas dele, ela não se passa no presente, ela se passa depois, ele conversando com o rapaz, relembrando os fatos do passado. Então, em momento nenhum, a narrativa dele é no presente, só na hora que ele está fazendo coisas que levam ele até o suicídio. Débora, nem o Chico Buarque de Holanda teria a delicadeza de ter pego isso. Você arrasou. Muito, muito bonito. Isso faz muito sentido, pô. Sim, é muito bonito. Sentido. Porque assim... Por isso que ele é tão confuso. É muito confuso o capítulo, porque ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Parece que ele nunca tá na realidade, né? Então, eu acho, Karina pode falar disso melhor, ela acho que tem outros exemplos disso que eu agora não lembro, mas tipo, isso pode ter sido um recurso linguístico do Faulkner para trazer o texto mais para a realidade. Já que o texto inteiro foi aquele delírio ou de mágoa do passado, porque a irmã acabou com a família, ou de medo do futuro, porque se eu não for bem na faculdade, a minha família vai, sabe? Tudo isso. Olha o que eu tô fazendo aqui, eu tenho que ser bom, eu tenho que não sei o quê. Então, assim, se ele olha para o futuro, ele fica apavorado. Se ele olha para trás, ele fica doido, porque eu odeio tudo, odeio todo mundo. Não tanto quanto o Jason, mas assim, ele tem graves problemas também pessoais com as pessoas, né? Então, assim, o único momento onde ele pode ter uma mera paz é no presente, sem estar ligado com o tempo, entendeu? Por isso que ele quebra o relógio. Por isso que ele quebra. Quando ele se mata, na verdade, ele não quer não viver o futuro, mas ele quer viver ele quer viver aquele presente para sempre. Porque aquele momento presente, que é onde a Débora fala que ele escreve no tempo verbal do presente, né? Aquilo foi o que parece, né, que aquele foi o único momento onde ele realmente parou e disse assim, onde é que eu tô? E infelizmente ele parou, se perguntou onde estava e pelo visto estava muito distante de onde ele imagina que deveria chegar, né, que tivera chegado, entendeu? E por isso acabou como acabou. Cara, é espetacular eu acho isso. que em época de faculdade, meio que você tem todo o apoio de professores, da estrutura. Só que ele falou assim, nossa, um dia eu vou formar, eu vou voltar para aquela loucura da minha família, com a pressão de ter que trazer uma perspectiva melhor. Então, ele realmente sofreu muita... ele estava em sofrimento pelo que estava por vir, né? E eu acho que o Jason, ele é muito... cruel, assim, pelo menos perverso, quando ele quer bater na irmã dele, me chocou muito, assim, tipo, é o kimono dela abrindo, assim, gente, que loucura, o cara... O quê? O Jason, Sim. Quando ele quer, no começo do capítulo, ele quer bater na irmã dele, e aí o kimono dela abrindo, tipo, ele é muito perverso, porque ele quer tirar um sofrimento físico na irmã, e ele, tipo, é muito machista, e até erotizando, assim, o corpo da irmã como se ela fosse um objeto, ele querendo... Então, assim, não tem como inocentar um cara que é realmente doente da cabeça, assim. E a mãe da família, eu acho que lembra muito a mãe da Elizabeth em Orgulho e Preconceito, porque ela sempre fala dos nervos, assim. Ai, eu não posso estressar por causa dos meus nervos, né? Doida. Eu lembrei muito da mãe, e eu acho que é muito interessante a oportunidade de reler depois o livro com o último capítulo que esclarece, assim, porque parece um romance policial, que depois que você vê quem é o culpado, você vai deixar nas pistas para ver o que está acontecendo. Porque na loucura dos outros capítulos de perspectivas de personagens, eu acho que quando a gente vê a lupa geral, aí depois você vai e consegue ver, nossa, aquilo que estava acontecendo naquele momento, porque quando você está lendo, é uma loucura mesmo. Assim. Total.
E quando você fala, né, que o Jason, de características do Jason, eu lembrei de uma coisa que a Karina falou que eu nem comentei, mas que é muito verdade. Tipo, realmente, o Jason é pavoroso e tudo mais, não sei o quê. Mas você vê que, assim, falando assim, da construção do personagem, ele é maldoso, ele é perverso e tudo mais, mas ele não é um vilão tosco. Ele não é um vilão ruim por ser ruim. Ele tem muita coisa ali. O Quentin, eu acho que até mais, sabe? Mas é porque como o Jason é muito violento, eu acho que ele salta mais aos nossos olhos para que a gente odeie ele primeiro. Então, entre dar uns cascudos nele e no Quentin, porque o Quentin também, ele teve umas questões também. Tem umas questões ali com o Quentin que é babado. Então, assim, né? Então a gente dá um cascudo em cada um, né? No Jason, pelo amor de Deus. Mas ele não é um vilão tosco. Eu não sei se vocês lembram, assim, de outros exemplos, assim, mas, tipo, que outros vilões, assim, vocês lembram? Fiquei tentando fazer um paralelo, assim, agora, porque tem uns vilões que é uma coisa muito, quase que, fica parecendo quase cômico. Tipo, fica uma coisa tão fora da realidade, e, tipo, e tudo que o Jason faz, gente, deve ter várias pessoas fazendo isso agora dentro das suas famílias. Sabe? Fazendo chantagem, sendo extremamente violento, destratando todo mundo, odeia todo mundo, tirando proveito dos outros, acha que todo mundo é culpado dos problemas dele, mas ele é a Gal, imagina. Ninguém, sabe? Tem gente que a gente pode viver isso. A gente pode acordar e escolher, dizer assim, para quem que eu vou atribuir todos os problemas da minha vida? O Quentin atribuiu ao tempo. O Jason atribuiu a Cad. A mãe atribui ao filho ter nascido com um problema neurológico, né? Porque ela acredita nisso. Vocês lembram que ela fala isso? Ela diz assim, eu acho que isso foi bem Deus para poder me castigar. Cara, sério? Gente, engraçado que assim, né, a gente comentando das motivações, né, pro suicídio do Quentin, a princípio, né, quando eu li o capítulo, para mim ele tinha suicidado porque ele não aceitou o casamento da irmã, né, pela paixão que ele tinha por ela, então, né, aquela coisa incestuosa e tal. E aí depois, no capítulo escrito pelo William Faulkner, né? Ele fala que assim, que na verdade não houve incesto, mas e que na verdade assim, o que ele não aceitou não foi o casamento da irmã, foi o fato dela ter perdido a honra, né? Porque ela engravidou fora do casamento e assim, eu falei, nossa, mas que coisa, né? Assim, só por isso, enfim, porque ele era uma pessoa que valorizava muito a honra da família e tal. E aí, eu não sei se eu estou enganada, assim, mas eu acho que eu lembro que nessa mesma parte, né, que o Faulkner, ele fala sobre o Quentin, ele fala da questão também de que ele tinha o dinheiro para o dinheiro ele acabava no fim daquele semestre da faculdade, né? Então, assim, o dinheiro da venda do terreno do Benji, né? Então, aí a gente agora comentando também essa questão de que talvez o suicídio dele também teve ligação com essa questão, né, da grande responsabilidade que pesava sobre os ombros dele, mas aí tem também essa outra questão, né, uma responsabilidade que no fundo era infundada, porque eles não tinham nem mais dinheiro para mantê-lo em Harvard, né, então é muita coisa, né, se a gente for pensar assim no suicídio do Quentin e tudo que estava por trás daquilo, né? E detalhe, né? Ele vive tudo isso, o dinheiro tá acabando, ele tá na faculdade. Por que ele tem que estar na faculdade? Porque ele tem que salvar a família. Enquanto que a irmã dele tá namorando toda semana com um e fugiu com o cara do circo semana passada. E ele gosta da irmã dele. Tá entendendo? É loucura. É uma loucura, cara. É uma loucura. Tipo, bem que no começo eu não tinha feito essa comparação, mas fizeram isso num texto de apoio que eu li, e hoje realmente faz sentido agora ouvindo vocês. Tipo, lembra muito o Nabokov, o Vladimir Nabokov. Quem já leu Lolita? Gente, Lolita é uma coisa terrível. É uma coisa pavorosa. Mas aquele homem escreve de um jeito. Gente, você chega assim, ó, na portinha pra ficar, ai, que fofo. Aí você lembra o que tá acontecendo e você fala, não, gente, pelo amor de Deus. Tá entendendo?
É espetacular, é espetacular. Eu acho que o Denis levantou a mão, vai. Fala, Denis. Só complementando aí o que a Zélia comentou, eu li recente esse pedaço também, né? E eu cheguei nessa mesma conclusão, que tem uma parte ali que fala assim, ele suicidou 2 meses depois do casamento da irmã. Então, era uma coisa meio premeditada, provavelmente já sofri de depressão, alguma coisa assim, mas não teve um estalo. Ele planejou, né? Ele planejou estar afim na vida dele. E isso reforça nessa parte justamente do dinheiro, que fala assim, a venda do terreno pagava 1 ano de Harvard. Ele esperou acabar o ano letivo para ele suicidar. Tipo assim, ó, a minha parte eu fiz. Vocês pagaram para estudar 1 ano, eu estudei Verdade. 1 ano. Agora fica para 6 aí. E suicidou. Tipo, quitou a dívida, entendeu? É bem isso. Então não foi assim um gatilho, era o fim que ele já esperava, né? Cara, E, isso é Karina, adorei a incrível, sua né? interpretação. Não tinha pensado nisso. Achei até poético, né? Que suicídio foi uma Muito. tentativa de parar o tempo. Repara a questão da marcação do tempo no texto inteirinho. Começa com ele quebrando o relógio, ele contando o relógio, depois ele quebra o relógio. Nas últimas páginas do capítulo, deixa eu achar aqui rapidinho, tem um momento que ele fala assim, tem um momento que ele fala assim, aqui ó, começou a dar 3/4 de horas. A primeira nota soou, medida e tranquila, serenamente peremptória, esvaziando o silêncio desapressado. Aí, quando vai para o último capítulo, para o último parágrafo, a última nota soou. Tá vendo que tem um marcador de tempo na narrativa, mesmo que seja estilhaçada, né? Uma narrativa estilhaçada, a última nota soou. Por fim, parou de vibrar e a escuridão mergulhou no silêncio outra vez. Entrei na sala de estar e como que o tempo presente, né, pegando um pouco o que a Débora colocou, quando ele vai falar do tempo presente, principalmente nesse final, é trivialidades, né? A cabeça está fervilhando tudo, mas na hora que ele descreve o presente é trivialidades, né? Escovar dente, cadê meu chapéu, o paletó, né? Mas eu acho que é isso, é parar o tempo dele, né? O tempo. Mas, gente, eu fico pensando, sabe? Depois eu fiquei imaginando, né? O período que o Faulkner escreveu. Se a gente pensar essa coisa do romance moderno e muita assim, herança do que foi o realismo, né, dentro da literatura, ele colocar, tipo assim, o único menino da família que se investiu financeiramente se matar. É até ironia, né, gente? É um deboche também do Faulkner. Então, investiu no cara, foi o único que foi lá e se matou. Para mim também, o pessoal falou aí, eu concordo, eu acho que a questão da Cad é a desonra, né? Onde já se viu engravidar uma menina fora do casamento. Eu acho que a grande questão, tipo assim, tá jogando o nome da família na lama, né? E aí depois a filha fugir com o pessoal do circo e tudo mais, né? Então, me pareceu, assim, a ironia, né, dessa decadência mesmo. As meninas manchando ali a imagem da família. O único que era a salvação se jogando no rio, né? E, assim, é a coisa do realismo, né? Porque o realismo pegava o que tinha de sujo na sociedade e fazia, às vezes, até com certo deboche, né? Sim. Porque, de um lado, né, como que joga um peso para um jovem entrar numa faculdade e resolver a vida de uma família, porque é isso que fazem com o Quentin. Então, são 2 irmãos, só que um recebe o peso da mãe, do pai, de todo mundo que tem que ser o salvador da pátria, e a outra irmã tá lá, curtindo a vida, vivendo adoidado e vivendo como bem quer, sabe? É inaceitável isso. É Mas inaceitável. também a menina que vem com o peso de se comportar como uma dama da sociedade, né?
Sim. A mulher, na época, ela já nascia com esse peso, né? Ai, eu adorei, gente, adorei. Eu também, eu amei esse livro e eu queria fazer mais uns comentários, né? Até deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Assim, primeiro, eu não sei se alguém também pensou isso, como eu, mas quando eu tava lendo o último capítulo, né, na hora que o Jason, ele vai perseguir a Quentin, eu achei que ele ia morrer, assim, porque ele tava tão apavorado e aí depois que eu fui entender, eu falei, eu acho que o que ele teve foi uma crise de pânico, na verdade, né? Porque ele chama alguém para dirigir o carro para ele e tal. Então, assim, eu tava assim, na expectativa, acho que agora ele morre. Não foi o que aconteceu. Mas A assim, Zélia assim, ó. A Zélia assim, ó. aquela perseguição louca, né? Mas assim, gente, e eu queria também fazer dois comentários assim, numa parte na página 367, né? No texto do Sartre, que ele vai falar assim, cadê? Que ele vai falar que o livro é feito de passados, né? E aí ele fala, pior, seus passados que estão em ordem não se ordenam segundo a cronologia. Na verdade, são constelações afetivas. Em torno de alguns temas centrais, a gravidez de Carrie, a castração de Benji, o suicídio de Quentin, gravitam massas inomináveis e mudas. Daí o caráter absurdo da cronologia, da afirmação redonda e idiota do relógio. A ordem do passado é a ordem do coração. E isso eu vi muito no capítulo do Quentin, né? Porque ele vai falando do passado, mas tem certos passados para ele, né, que são passados mais caros, né? Então, assim, principalmente ligado à irmã e tal. Então, a ordem que ele vai colocando, né, do passado na cronologia ali, é a ordem que está relacionada ao sentimento, né, dos personagens, o que do passado foi mais importante para aquele personagem. E, para finalizar, eu queria falar também, assim, que eu gostei também muito do texto do tradutor, né? Achei muito bom, do Paulo Henriques Paulo Brito. Henrique. E assim, ele falou uma coisa que eu falei, nossa, parece que ele tá conversando, assim, com o que eu tinha pensado, né? Porque, gente, quando eu comecei esse livro, a única coisa que eu não esperava encontrar no livro seria. Eu acho que eu comecei a ver aquela questão, né, de fluxo de consciência e tal. Eu falei, vai ser bem Virginia Woolf, não vai ter início, meio e fim, não vai ter. Enfim, a coisa que eu menos esperava era um romance folhetinesco, né? Assim, que tem até o final feliz, né, da vingança, da Quentin roubar o dinheiro do tio, não sei o quê. E isso me deixou tão surpresa, porque eu achei que, assim, e ele fala no início do texto, né? Que às vezes, para um romance que tem tanta coisa, né? Tem castração, tem suicídio, tem aquela dúvida que a gente fica, teve incesto, não teve incesto? Nossa. A gente fica até se perguntando, né? Será que ele precisava de tanto recurso para dificultar a nossa vida, colocar nomes de personagens iguais e colocar, assim, toda aquela inversão de tempo e de ocorrências e tal. E realmente, na hora que eu li esse início desse texto do trator, eu falei, nossa, mas era bem isso que eu estava pensando, né? Porque no final das contas, eu falei, não, mas nunca. Assim, o livro tem tudo, na verdade, né? Tem uma forma uma escrita e uma forma que a gente nunca vai ver, né, em outros livros, né? Embora ele fala que parece que Ulisses é nesse estilo também. E que Ulisses, inclusive, influenciou muito Faulkner, né? Mas tem uma forma que é muito diferente de tudo que a gente já leu, mas tem também todo um enredo folhetinesco, um tanto de coisa acontecendo. Enfim, né? Foi um livro fenomenal, eu gostei demais. Que bom, Zélia. Muito bom. Fala, Débora. Eu tenho mais uma observação, na verdade, minha única crítica do livro não ter um capítulo específico das meninas. Porque, assim, para mim, né, eu acho que foi muito característico as duas personagens, tanto a Quentin, né, sobrinha, quanto a Cad. Então, assim, ficou umas heroínas, assim, de panos de fundo, né? A gente só ouve falar, mas não viveu elas, né? Então, elas aparecem em todos os capítulos, mas a gente não conheceu elas, né?
E pelo que a gente viu, elas não eram tão ruins, mas será que se fosse um capítulo exclusivo delas, a gente talvez veria assim, esses defeitos que foram escancarados com os outros irmãos, né? Então, a minha única crítica, assim, acho que não ter aprofundado muito na personagem, acho que é de propósito mesmo, entendo que foi um proposital, mas não, né, a gente fica com aquele gostinho de, nossa, eu queria conhecer mais elas, né? Aí eu adorei essa sua fala, foi para um lugar que eu estava querendo chegar e não consegui. Você me ajudou muito, Débora. Aí eu faço uma provocação para vocês, né? Tipo, realmente não temos um capítulo escrito por nenhuma das meninas, beleza. Só que imaginem que quando esse livro foi lançado, em 1940 e pouco, vocês percebem que dificilmente um grupo de pessoas se juntou num lugar para conversar e falou assim, nossa, a gente não tem um capítulo para as meninas. Percebem que a gente está falando de quantos anos atrás? Que é alguém de exatas aí que faça essa conta. A gente está falando de 1940 e pouco. Mas hoje a gente já está começando a pensar de uma forma diferente. Então, se a gente parar para pensar, o jeito que o Faulkner faz é o seguinte: ele conta a história das meninas sem dar voz às meninas. Beleza. Só que se hoje eu e qualquer um aqui de vocês for escrever sobre o Som e a Fúria um texto, esse texto ele vai ser muito mais parecido com a realidade das meninas do que qualquer um dos capítulos que nós lemos. Então, o capítulo das meninas que a gente sente falta, quem escreve somos nós. Você, Débora, se você está sentindo falta do capítulo das meninas, quando a gente terminar a chamada e você for escrever o que você achou disso, tudo, esse é o capítulo da menina. Tipo, isso é espetacular. E que seria diferente entre todos os nossos capítulos. Mas ainda assim, eles seriam mais ligados à realidade humana daquelas meninas, né? Tipo, por exemplo, sei lá, se tivesse entre nós uma senhora negra que durante a sua vida jovem foi escravizada, por exemplo, esse texto dela seria o texto mais próximo. É óbvio que o texto de vocês, da Débora, da Karina, da Zélia, vocês mulheres fazendo esse texto, é óbvio que esse texto de vocês vai ser muito mais parecido e próximo da realidade da Cad do que se eu e o Denis escrever o texto. Entendeu? Fazem muitos anos. Mas ainda assim vai ser mais parecido. E se juntar todos os nossos textos, é o capítulo da Cad. É aquilo, né? Que a gente sempre fala, um clássico nunca acaba. Nunca acaba. Karina tava falando aqui, deixa eu ver. Nossa, é porque eu nunca vejo os comentários. Ele fala toda hora, cara. Silenciamento das vozes femininas, assim. E ok ver as mulheres pela perspectiva do homem. Mas se ele escrevesse também, acho que não ficaria bom. Nem todo mundo é Chico Buarque, né? Um homem que sabe escrever na voz de uma mulher, né? Elas têm o protagonismo na narrativa, mas não têm a voz. Achei isso fenomenal para representar a época. É exatamente isso. É sobre elas, mas você não ouve elas em momento nenhum. Né? Tipo, teu microfone tá desligado. A hora da estrela. Ai, nossa, dá uma raiva da hora da estrela, gente. Mas ainda vou ler, tá na minha lista, porque eu abandonei questão do eu lírico, né? Mas vou dar uma segunda chance. Eu sinto a mesma coisa na hora da estrela. Mesma coisa. Mas é super curioso, assim, mas não curioso na palavra, mas assim, é uma coisa muito comum quando a gente está lendo clássico. E aí a Débora e a Bruna que estão no clube de clássicos da Zahar, a gente já comentou isso inúmeras vezes. A gente pega um livro e a gente vai ler, e aí a gente fica assim, cadê a personagem mulher? Às vezes não tem. Eu acho que, se não me engano, o Conde de Monte Cristo, ou sei lá, algum outro que nós lemos, que a gente ficou assim, capítulos e capítulos sem uma personagem mulher, assim. Acho que não é o Conde de Monte Cristo, porque tem Mercedes logo no começo. Mas Os Três Mosqueteiros, por exemplo,
Drácula, é a mesma coisa. Drácula eu não preciso nem falar, porque o meu ódio contra Drácula. Mas, assim, Corcunda. Então, são livros clássicos que trazem, assim, de calhamaços, esses todos calhamaços, que são lá, 200 páginas sem uma voz de mulher, às vezes sem nem personagem mulher na história. É aí que a gente percebe o privilégio que é ser brasileiro. Iracema, Lucila, Diadorim. O realismo brasileiro, a figura feminina no realismo brasileiro é importantíssima. Na construção da política na América Latina, por exemplo, né? Quando Iracema, né? Iracema como é que fala as professoras de português quando a palavra está invertida? Tipo, Iracema de trás para frente é um acróstro, sei lá, de América, alguma coisa assim. Tem um texto que faz um estudo sobre isso espetacular, sabe? Aí você tem vários insights, assim, sociais, políticos, tudo mais, do Brasil e da América Latina como um todo, e às vezes até de percepções mundiais, assim, por visões femininas, o que acaba sendo um paradoxo, né? Porque o Brasil, um anagrama, obrigado, Karina. Embora seja paradoxo, né? Porque a violência contra a mulher no Brasil é altíssima, mas assim, veja como a gente utilizou, veja como a mulher é extremamente importante na literatura brasileira, né? Aqui na Europa tem, mas nos Estados Unidos é muito difícil achar isso. A gente viu um exemplo disso, né? Sonho e a Fúria é só um exemplo de uma narrativa americana, né, que não dá voz a essa mulher. É óbvio que o machismo não foi criado nos Estados Unidos e ninguém está falando disso aqui, mas eu acho que serve, né, para a gente ver assim como que arte está ligado com política e sociedade, e não tem como, porque a arte é filha do seu tempo, e a gente só consegue escrever o que a gente vê, né, aquilo, o Paulinho da Viola fala isso, né, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Tipo, tudo já está criado. Tudo já está feito. Tipo, se a gente for parar para pensar, né? Tipo, todos os poemas que falam sobre amanhecer, luar, não sei o que, não sei o que. Isso é o quê? Isso é o sol, a lua, o mar, a estrela. Gente, isso existe antes de nós. Entendeu? Então, assim, tudo que pode comover um homem já foi criado. Tudo que pode emocionar alguém já foi criado. Então, assim, nada é novo. O que é novo é como a gente vai receber isso. É como a gente vai olhar para isso. É o que a gente vai fazer com o nosso relógio, né? Se a gente vai quebrar o nosso relógio, se a gente vai deixar o relógio lá e deixa o relógio no quarto e vai viver. Essa resposta a Faulkner não deu. Essa resposta eu não tenho. Essa resposta ninguém tem. E é isso. Eu tô muito emocionado de ter chegado até aqui nessa trajetória desse livro com vocês. É muito bom. É muito bom. Fico muito feliz que mais pessoas tenham gostado bastante do livro. Fiquei com muito medo depois do nosso primeiro encontro. Eu disse, meu Deus do céu, hoje eu vou sugerir um livro que a galera vai odiar. Mas que bom que vocês gostaram. Fico muito, muito feliz. Karina, eu tô falando isso, mas não tô querendo desligar, não. Eu tô falando só porque eu tô tentando pensar no que mais a gente pode falar. Mas fiquem à vontade aí. Fico muito feliz que o texto do Sartre tenha pego a Tainá logo no começo, porque eu sei que isso ajudou ela a ir atrás de outras coisas, né? E realmente o texto do Sartre é espetacular. É uma pessoa que eu não lia tanto quanto hoje eu percebo que eu deveria ler. Que o Sartre ele tem umas coisas boas para serem lidas e acho que dá uns ensinamentos muito bons, assim. Muito bons. Para a gente trazer para o clube, gente, foi um dos livros que eu mais amei nos meus 18 anos, A Náusea, do Sartre. Eu gostei muito desse livro. Tu tinha 18 anos quando leu? Eu tenho até medo de reler, porque eu era jovem, né? Então, quando a gente é jovem... Sim. Eu tinha 18 anos, estava na faculdade, então foi um livro assim que me pegou.
Sim. Quem sabe? Vocês têm algum exemplo disso, de livro que amava em alguma época e foi reler de novo e fez assim, que isso? Ou que odiava e passou a amar, ou que amava e odiou? Contem aí seus testemunhos. Ai, depois que parar de gravar, eu conto. Não, mas gente, deixa eu contar, eu vou contar, vou me expor. A, a Moreninha não, a Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. A minha irmã, quando era adolescente, levou esse. A minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Levou esse livro para casa porque ela tinha que ler esse livro no ensino médio. E eu ainda estava no fundamental, tudo, e li o livro e me apaixonei pelo livro. E eu não sei se quem já leu, se lembra, tinha ali uma troca de camafeu, né? Que de escolares, com fotinho e tudo mais. O meu sonho daquela Karina ali de 13, 10, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, era ter um amor que me desse um camafeu. Beleza. Quando eu fui dar aula no Cefet, 2015, eu estava. Eu indiquei esse livro para os alunos. Falei, gente, é historinha de amor, é linda, é fofo tal. E eu fui reler. Falei, nossa, que história boba, gente, que água com açúcar. Mas eu tinha acabado de me divorciar. Eu acho que eu estava muito desamor. E, inclusive, nessa ocasião, eu falei assim, gente, que ironia do destino. Eu tinha ganhado um camafeu do meu ex-marido, todo bordado, no coraçãozinho, né? Todo bordado, com uma foto nossa. Eu não fui na joalheria aqui, não derreti o camafeu e fui para Ubatuba com dinheiro. Eu não estava esperando por isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, como que as coisas são, né? Porque a Karina dos 12, 13 anos sonhava em ter o camafeu. E eu tô aqui derretendo do camafeu indo para Ubatuba. Gente, que o meu ex-marido nunca assista esse filme. Não vai subir esse daí na YouTube. Enfim. Ninguém esperava esse plot twist. Eu não esperava esse plot twist. Mas enfim, né? Eu acho que aí vem a questão de que o sentido está muito na gente, né? Sim. Tem um depoimento da Lígia Fagundes Telles contando as vezes que ela leu Dom Casmurro, né? E quando ela estava advogada, ela estava com a coisa criminalística na cabeça. Eu tenho certeza que ela traiu, que ela estava toda desamor. Uhum. Depois ela leu numa outra época, ela não traiu. Quer dizer, é muito aquilo que é para a gente, né? Por isso que algumas obras eu tenho medo de voltar. Sim. Insustentável Leveza do Ser, do Kundera, é um livro que era um dos meus preferidos da vida. Eu tenho morro de medo de reler esse livro. Nossa, você tirou a palavra da minha boca. Era esse o exemplo que eu ia dar. Eu ia dizer, eu não tenho um livro que mudou, assim, o que eu amava e odiava e amava, mas eu tenho certeza que a Insustentável Leveza do Ser, quando eu ler de novo, vai ser alguma coisa diferente. Porque é muito complexo aquilo ali. Não é difícil, não é uma leitura difícil, não, nem longe disso. Mas é muita coisa, assim, que acontece. São 2 ou 3 casais, né? Não sei, não lembro agora, mas, assim, quem puder ler esse livro, galera, é o título do livro, um dos títulos de livro mais lindos do mundo, né? Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser. Se passa na... É maravilhoso demais! Lindo. A passagem, o início do livro já te pega ali, ó. Lindo, lindo, É lindo. lindo, lindo. É o título mais lindo, é um dos inícios mais lindos. O Eterno Retorno de Nietzsche. Até hoje eu lembro a introdução do livro. Ele começa falando do Eterno Retorno. É muito maravilhoso aquilo, muito maravilhoso. Quem sabe vai ser complexo, gente. Na próxima leitura faz o mais leve, o Tainá, porque a Tainá adora leitura complexa. Já engata aí no mês que vem a Insustentável Leveza do Ser. Lê aí, Débora, a primeira passagem do livro aí, para nós. Vai. Gente, eu ganhei esse livro tem 2 anos e até hoje eu não consegui ler ele. Comece hoje. Comece hoje. Nada de não ter lido ele até Saia hoje. da chamada agora e comece a ler esse livro. Espera a chamada terminar, peraí. O primeiro parágrafo. O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade.
pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? Você precisa terminar de ler. Tipo, uma pergunta dessa no começo. Fala assim, cara, eu preciso saber a resposta para isso. É espetacular. É muito bom. Muito bom. Já que a gente começou a falar de clássico, alguém aqui já leu isso aqui, gente? Comecei ontem, mas dormi. Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu disse, tô aqui, eu tenho que ler alguém daqui, né? Vamos lá. Mas no texto de apoio do começo já dei uma balançada, assim, realmente não sei se está no momento de ler Thomas Mann. Alguém já leu A Montanha Mágica, gente? Não. Não. Tá bom, vamos lá, eu atualizo vocês no grupo como que vai estar sendo. Mas eu o comentário do livro Senhora, por exemplo, tem clássicos que a mulher morre, né? Tipo, ela aparece, depois morre. Então, tem clássicos brasileiros que tem muito isso das mulheres morrerem, né? Que é bem trágico, assim, tipo, deixa a mulher viver. Eu sei, assim, que ter uma gravidez, ter filhos, naquela época era muito sério, mas para que matar as mulheres, coitadinhos? E a Karina falou sobre, assim, a gente romantizar, né, quando é adolescente, para adolescente. Eu li quando eu estava no ensino fundamental, acho que quinta, sexta série, era obrigatório ler um livro, e eu ainda não tinha me apaixonado por leitura. Chamava A Mulher do Meu Pai, e mostrava que era um livro que falava que o pai divorciou da mãe, e uma adolescente, né? E assim, eu ficava vendo, nossa, a protagonista adolescente está sofrendo com isso, e eu vendo assim, nossa, se meus pais se separassem, eu adolescente matura, né? E aí eu não gostei, eu li assim o resumo e apresentei para a professora. E depois de anos, como eu tinha comprado, eu reli, assim, nossa, que livro interessante, porque aí depois de anos, ficando assim, não, o amor tem casamentos que não são eternos e não tem que ficar romantizando, né, o sofrimento dos casais, e aí eu gostei. Mas, por exemplo, o Orgulho e Preconceito eu já li 2, 3 vezes, eu continuo gostando, mesmo um amigo meu falando assim, nossa, mas o Darcy ele detestava gente pobre. Eu falei assim, minha filha era traumatizada porque a irmã dele foi seduzida por um filho de uma mãe, então você não pode ficar tirando a dor do coitadinho. Então, assim, são romances, assim, que livros que a gente tem um apego, e só que a escrita é tão boa que você passa pano por qualquer personagem, porque a Jane Austen escreveu super bem. Sim. A Zélia falou um negócio que sempre comentam quando fala da Insustentável Leveza do Ser, que é o spoiler de Ana Karenina, que tem no livro. Eu também não tinha, até hoje eu não li Ana Karenina, mas eu lembro que quando eu li a Sustentável Leveza do Ser, eu disse, nossa, tomei um spoiler aqui de graça. E é um spoiler meio grande, assim. Mas é spoiler, gente? Eu achei que já era Juro imaginário pra mim coletivo. Já era senso Juro pra mim. comum, viu? A gente fala no Clube do Clássicos AR que não existe spoiler de clássicos. Gente, juro que foi spoiler pra mim. Porque, assim, já é... Achei que já era, assim, sabido, assim, né? Mas tá aí um outro clássico que a gente pode adicionar aí na lista desse ano, né? Sim. Eu tenho um amigo que não faz ideia do final de Grande Sertão Veredas. Estou esperando o dia chegar. Quando ele vai mandar um áudio para mim e dizer assim, como assim? É isso? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Sempre foi isso, sabe? Tipo, quero muito ter essa sensação da primeira vez, assim, de saber, assim. Por isso que é complicado essa coisa de spoiler. E pra mim, assim, não me incomoda, né? Mas eu queria ter, assim, eu queria ter tido a sensação de ler Grande Sertão sem saber o final de Grande Sertão. Então, não sei se quando a gente leu, a gente não falou sobre o personagem. E aí eu não terminei de ler, né? Porque eu não gostei da escrita. Mas vou dar uma segunda chance. Aí, quando eu fui ver um teatro sobre Grande Sertão, que eu fui descobrir. Aí, então, assim, eu não sei se no encontro que a gente fez não foi dito ou não participei do final, porque também teve vários encontros. Eu fui descobrir a partir do teatro, assim, agora eu quero ler. É muito parecido com Mulan da Disney. Olha, eu lembro o encontro que a gente fez para discutir Grande Sertão. Na época eu morava em Santos.
O Gilson participou. O Gilson é quem faz, o ator que faz a peça, o Gilson de Barros, que eu assisti, inclusive com a Kelly, minha amiga que está aqui, que eu morei com ela em Santos. Nós assistimos a peça lá em Santos, e o do Gilson é um querido, assim, é realmente impressionante, assim, a peça. É muito maravilhoso. É muito maravilhosa aquela peça. Você vê que é uma coisa assim, bicho, ele teve que estudar muito para poder fazer daquele jeito. Para costurar a história daquele jeito, entendeu? E ele não faz paráfrase, não, né? Ele fala a frase tal qual é. Tal Assim, qual é. eu tive a oportunidade também de ver no Rio a apresentação dele. Ele inferna mesmo, Fiobaldo, não tem jeito. Queridos, mas estamos caminhando para o fim. Coloquei aqui a lista de presença. É muito importante que vocês assinem, mesmo quem às vezes não está preocupado com certificado, né? Porque é bom para a gente controlar, ter isso no histórico do clube, quantas pessoas participaram e tudo mais, tá? Só para dar o recadinho da lista, e agora eu deixo para o Will aí também fazer o fechamento. Se alguém também quiser colocar mais alguma coisa, a Tainá também pediu a palavra aí, fiquem à vontade. Eu queria que a gente encerrasse essa leitura de uma forma memorável, assim. Então, eu queria fazer um desafio, assim, para vocês. O Will falou ali mais cedo que quando a Débora desligasse a chamada, ela ia escrever sobre o livro. Então, eu queria convidar vocês a escreverem sobre o livro, falar sobre a experiência dessa leitura com o clube, postar lá no Instagram. Se postar no feed, pode marcar a gente como post colaborativo, porque acho que vai ficar muito lindo a gente fazer um feed cheio de depoimentos de experiências literárias de O Som e a Fúria. Então, eu queria só terminar aqui o encontro com esse desafio. E aí, vocês marcam lá o Clube de Adorim, que a gente compartilha lá no feed também. Todo mundo fazendo o seu próprio capítulo da Cat. Isso. Eu brinquei com a Jéssica, que eu acho que foi uma coisa que eu ouvi numa resenha, que tem coisa desse livro que não é para entender, que é para sentir. Uhum. E me pegou muito. E daí eu acho que é isso. Eu acho que cada um contar um pouquinho do que sentiu nessa leitura, para a gente fazer um feed bem bonito lá no Clube de Adorim dessa experiência literária. Sim. Façamos isso então, gente. Eu queria mais uma vez agradecer o convite de Karina, o convite de Tainá, aliás, aceitar esse desafio e tudo mais, a paciência das meninas, a paciência de todos, e aguentar me ouvir tagarelar sobre literatura até tarde. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz, agradeço mais uma vez aqui, é sempre muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. E fico feliz que a gente tenha vivido essa experiência literária juntos, que é eterna, né? Porque a literatura não passa, né? A arte fica. E nesse ponto, os nossos relógios vão estar quebrados ou inteiros, mas vai estar tudo na mesma hora. Porque a gente sempre vai lembrar disso, né? Tipo, isso é muito legal, isso é muito valioso, né? Então, não esqueçam, não gastemos nossa vida tentando encontrar isso que colocam assim, né? Tipo, vamos olhar para os nossos ponteiros com mais carinho, né? Sei lá, às vezes a gente é meio duro com a gente. Então, fico muito feliz que esse livro tenha trazido essas reflexões, assim. O texto do Sartre é um negócio, assim, que deu um BO no trabalho, deu um problema, assim, na semana, tá no ônibus, dá uma lida naquele texto. Dá uma lidinha ali. Eu agradeço mais uma vez. Estou muito feliz. Obrigado, gente. Obrigada, Will, né? Reitero as palavras do início. Você foi um presente para nós aqui no clube. E
Nós vamos falar em breve com vocês sobre a nova leitura, né? A gente vai fazer o convite ainda para a pessoa que a gente quer que conduza. A gente não vai fazer agora, porque vai que ela fala não, né? Publicamente, nós vamos fazer inbox. Vai tirar fotinho, Tainá? Você consegue tirar para nós, Cá? Eu vou tentar. Ai, hoje eu tô sem o meu livro, vou segurar o quê aqui? Eu vou ficar parecendo aquele meme da Margareth Menezes, segurando nada. Como o meu, e o que eu não consigo segurar e printar. O copo aqui, ó. 1, 2, 3 e... Espera a Karina mandar a foto no grupo, porque a gente sabe que ela costuma perder a foto. Eu não mando, desligo o computador, perco o print. Nossa. O Karina e o William, eu tô aqui, é porque eu tô de pijama. Eu fiquei beijada. É cachorro, é filha. Eu achei tão legal de ser um livro difícil, né? Porque até agora eu não estou me conformando de eu ter conseguido terminar. E eu acho que é legal ser uma leitura diferente, que puxe mesmo a nossa discussão, que instigue, porque a nossa vida é corrida. E se for uma leitura muito, às vezes, mais gostosa, mais simples, a gente empurra, né? E, assim, no começo eu vi que eu estava ficando, sabe, com vergonha de não conseguir discutir, porque eu não estava entendendo porcaria nenhuma, eu tive que voltar ao livro. E isso me tirou da zona de conforto. Eu confesso que não foi meu livro favorito, né? E aconteceu uma coisa parecida com Ulisses, que eu comecei e nunca terminei Ulisses. E não terminei mesmo. Mas o fato de estar com um grupo empurrando ali, vamos lá, e como que está essa semana, como está a outra, foi bem legal. Porque senão eu jamais teria lido sozinha, eu tenho certeza. Que a correria da gente, né? Eu escolheria uma coisa mais fácil de ler. Porque eu imagino, né? Tipo, é muito gostoso, né? Tipo, tá lá lendo aquilo ali, mas você fala, poxa, se eu tô tendo tanta dificuldade assim, é óbvio que outras pessoas também estão tendo dificuldade e tal. E todo mundo vai partilhar isso aqui, o que eu não entendeu e tal. Isso é muito maravilhoso, assim. Aí dá realmente esse ânimo, assim, né? Tipo, é que nem quando a gente chega na faculdade e fala assim, fulano, tu fez o trabalho? Aí fulano responde, que trabalho? Nem precisa mais responder. Graças a Deus. Entendeu? Tá tudo bem. E eu acho também, Camila, que eu não vi, assim, das pesquisas que eu fiquei fazendo aqui sobre o livro, nenhum professor que dissesse que o livro é fácil. E eu não sei, mas eu tive esse sentimento quando eu terminei Grande Sertão Veredas, sabe? Assim, venci. Vive, venci, sabe? Então, assim, eu acho que é a questão dos clássicos mesmo, né? Eles nos desafiam e nos tiram da zona de conforto, né? E aí a gente pode terminar o encontro de hoje falando que nós lemos um dos maiores romances modernos da história da literatura, né? Faulkner é a referência para muito escritor foda, muito escritor, né? E a gente percorreu essas pedras aí, né, da narrativa, porque de fato não é fácil. Sim. Ele estilhaça essa história e nós que demos conta aí de juntar os cacos dessa história. Concordo plenamente, cara. Plenamente. Assim, como a gente já tá vendo quantas horas, quantos encontros a gente faz e tudo mais, então a gente já tem a literatura num lugar dentro da gente muito diferente, assim, mas, tipo, não é uma coisa, tipo, eu li o Som e a Fúria, tipo, sabe? Não é nesse lugar, assim. Mas poderia ser facilmente, porque é uma coisa que realmente não é uma coisa que você fala assim, eu vou aqui pegar uma coisinha para ler. Não, realmente é difícil, assim, é difícil. Tipo, foi quem que falou agora há pouco, que até a Camila estava falando, ele estava com vergonha porque não estava conseguindo discutir, que estava se sentindo perdida. Eu vou te contar, todo mundo estava perdido, Camila. Sinto te informar. Todo mundo estava perdido, ninguém entende nada no começo. Entendeu? É assim mesmo.
mesmo. Isso é bom demais. É bom demais. Acho que depois do primeiro encontro, a gente teve uma dúvida lá no grupo, que eu acho que eu tinha falado no encontro, que foi não sei quem, era não sei quem, depois não tinha nada a ver isso, que eu também tinha entendido tudo errado. Tipo, cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. A marcação temporal que a Débora falou do capítulo, pô, bom demais. Bom demais. Queridos, então, beijo grande. Acompanhem lá no Instagram, também no WhatsApp, que nós vamos falar sobre o próximo encontro, tá? Obrigada mais uma vez a todos vocês pelo tempo, pela disponibilidade, por embarcarem nessa aventura, né? E, sobretudo, ao Will, que fez lindamente essa condução para nós. Beijo grande, gente. Beijo, gente.